boa noite. Obrigado à Andif por me ter convidado para este papel, que eu vou procurar fazer com a mesma eficácia do que aconteceu na Luz, né? Para não renegar o meu cartão de cidadão. Eu, como jornalista e como adepto desde que me conheço do futebol, há uma questão que eu queria colocar ao Nuno e ao Hermínio, e para não perder tempo, é a questão que está diretamente relacionada com o tema da nossa conversa, a reforma do futebol português. Eu, como seguidor, mesmo no papel de jornalista, o que eu vos pergunto é se é reformável, porque nos últimos anos temos tido N episódios que demonstram a dificuldade da tarefa. Nuno. Muito bem. Muito boa noite. Queria, Luís, se me permites, dar aqui 3 notas prévias. E a primeira é, obviamente, para agradecer estar neste painel de luxo, com os meus 2 companheiros de painel. Tu és uma figura do desporto nacional, agora mais, não é? Estás num canal televisivo de um clube de futebol. Como é o Dr. Hermínio Loureiro, eu, além daquilo que o Dr. Gerry disse, eu vou mais além. Eu acho que o Dr. Hermínio Loureiro foi o melhor secretário de Estado do Desporto do Estado de Direito Democrático, depois de 74. Não tenho dúvidas de dizer isso. Assim é difícil. E, além disso, é, porventura, a pessoa com mais propriedade para falar do futebol em Portugal. Foi um autarca de excelência e foi um dirigente do futebol profissional, enfim, é alguém que tem a valência destes 2 mundos que muitas vezes muitas pessoas querem separar, mas que no fim têm tudo a ver um com o outro e, portanto, é um gosto estar com o Luís e com o Dr. Hermínio neste painel. A segunda nota é para agradecer ao Diamantino Gonçalves e ao Dr. Gerry o convite e, sobretudo, agradecer, enquanto presidente de uma associação, o notável trabalho que desde 2023 tem feito pela formação de cada um de nós, de cada um dos dirigentes, sobretudo os do não profissional. E, portanto, são ações como estas, estes ciclos de conferências, mas não só, aquilo que tem feito nas associações distritais, e eu já acabo, Luís, as notas prévias. Eu sou advogado, tenho este problema, dizem que os advogados ganham à hora, e, portanto, tenho este pequeno vício mas aqui não cobro, e, portanto, estou com esta liberdade de espírito e de pensamento. E agradecer ao Diamantino e também ao Gerry. Depois, queria cumprimentar todas e todos. É um gosto estar no Porto, é um gosto estar neste ciclo de conferências e permitam-me aqui que, no Porto, em Gaia, eu ainda penso aqui como o Distrito do Porto, a Associação do Porto, e, portanto, eu sei que estou em Gaia, mas disse Porto no sentido lato, no sentido distrito. E permitam-me aqui dar a referência a 5 pessoas que aqui estão, desde logo 3 colegas meus, das associações distritais, o Roberto da Câmara, Presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, que vem de longe para estar aqui, o António José Marques da Silva, da Vila Real, e o professor António Ramos, de Bragança, e o Jorge Sarriá, que fugiu daqui da frente, mas está lá atrás, Viana do Castelo, e, portanto, quero-lhes agradecer também a presença, e queria aqui, também, além de cumprimentar o José Alberto Ferreira, como membro da direção da Federação, queria cumprimentar um senhor da Associação de Futebol do Porto, que eu, apesar de ser de Lisboa, e que muitas das vezes dizerem que Lisboa está contra o Porto e contra o Porto de Lisboa, que eu tenho muita estima e que o futebol português muito deve, que é o António Silva Pereira, que está ali na segunda fila. Obrigado pelo teu exemplo, que me deste a mim e a todos nós no movimento associativo. Luís, para começar, eu diria que, relativamente à tua pergunta, eu não concordo muito com a tua pergunta. Eu acho que nos últimos anos Ainda bem. O futebol português foi-se reformando. Houve um conjunto de medidas estruturais e reformistas que porventura se fizeram nos últimos 12 anos, e eu balizo esses 12 anos pelo mandato, os 3 mandatos do Dr. Fernando Gomes na Federação. Reformas estruturais, financeiras, orgânicas, infraestruturais do futebol português, mas, como tudo na vida, é uma obra inacabada. E, portanto, eu balizava aqui 6 eixos estruturais, 6 pontos fundamentais que eu acho que o futebol português merece analisar, merece valorizar e, sobretudo, merece concretizar no ano que para mim é o ano-chave naquilo que é o futebol português, 2030. E porquê? Porque é um ano do Mundial de Futebol. Eu acho que temos que aproveitar esse evento, esse evento histórico para Portugal, como o tecido associativo e federativo aproveitou em 2004. Foi a partir de 2004 que nós reformamos efetivamente aquilo que é o tecido futebolístico essencial em Portugal. E, portanto, eu diria que haveria 6 preocupações que eu tenho sempre, estes 6 eixos que eu acho que o futebol português deve se preocupar nos próximos tempos. Primeiro,
Acho que devemos continuar, devemos pugnar pelo aumento consecutivo do praticante desportivo. Queremos ter mais meninas e meninos a jogar a bola, mas queremos ter os outros agentes desportivos também. Queremos ter mais massagistas, e cumprimento aqui o Sr. Presidente da ANDAF, o Carlos Alberto. Temos que ter mais árbitros, e todos nós que estamos no tecido associativo sabemos a dificuldade hoje de captação e, sobretudo, de retenção. Temos que ter mais treinadores, futebolistas, dirigentes, ou seja, temos que catapultar muito mais os números do que tem sido feito até agora, e bem por quem dirige o futebol, pelo Dr. Fernando Gomes. Segundo ponto, acho que há uma reforma importantíssima que é a reforma infraestrutural do futebol português em termos das próprias infraestruturas. Não é possível continuarmos a crescer da forma como estamos a crescer sem que as organizações associativas, federativas, no âmbito do futebol profissional e a Liga Portugal no futebol profissional continuem a olhar para o lado naquilo que é a falta de capacidade de estádios, pavilhões, para albergar tudo aquilo que é o crescimento dos nossos clubes e dos nossos jogadores. E, portanto, julgo que nos próximos tempos tem que haver um apoio muito concreto, não só de subsídios, mas, sobretudo, linhas de crédito de apoio a esses programas de desenvolvimento das estruturas de cada clube, de cada sociedade desportiva, para que possam incrementar cada vez mais esse crescimento. Terceiro, a competitividade do futebol português. Nós vivemos aqui numa dicotomia, numa visão diametralmente oposta. Acho que aqui somos um bocado bigamos nisto. Nós temos dois tipos de futebol. Temos o futebol das seleções, que estamos na carruagem da frente a nível europeu e mundial, e depois, infelizmente, temos os nossos clubes que não acompanham aquilo que é o trajeto das seleções. Eu não gosto muito de falar em rankings, mas basta ver qual é o ranking dos nossos clubes neste momento na UEFA. 9º, 10º, não vou dizer para não chocar mais ainda. E, portanto, tem que haver aqui esta simbiose daquilo que nós somos capazes de fazer em termos de seleções com aquilo que somos capazes de clubes. Perguntar-me-á como, porventura, reformular e alterar quadros competitivos, porventura, haver aqui um incremento de apoio muito forte financeiro daquilo que são as novas receitas do futebol português, apostas desportivas, por exemplo, para o futebol profissional e o futebol não profissional. Mas, sobretudo, eu acho que, repare, nós, só este ano, ao fim de várias edições da Conferência Liga, da Liga Conferência da Europa, é que conseguimos ter um clube português, naquela que é a divisão mais baixa da Europa, na fase de grupos. Nunca tivemos. Fomos sempre eliminados. Isso demonstra muito bem aquilo que é, neste momento, a nossa competitividade extramuros nos clubes. E, portanto, competitividade, o terceiro pilar. Quarto pilar, a profissionalização de toda a estrutura do futebol português. Hoje em dia não é possível, ao contrário do que eu dizia em 2012, em 13, em 14, hoje em dia não é possível, sobretudo naqueles que são as estruturas não profissionais do futebol, continuar com o amadorismo. E, portanto, sou apologista que até 2030 tem que haver, eu já não digo a semi-profissionalização, eu digo a profissionalização daquilo que são os órgãos dirigentes das associações de futebol, das associações de classe, porque hoje o caderno de encargos diário destas associações não é aquele que havia em 2012. Temos programas hoje de uma complexidade brutal de certificação, que obriga os dirigentes a ter outra disponibilidade que não tinham. Quarto e penúltimo ponto, e estou já a acabar, centralização dos direitos televisivos. Este pode ser o motor de arranque definitivo daquilo que é a melhoria do futebol português. Eu acho que nós temos às vezes a vergonha de ir atrás de outros. Espanha. O que é que Espanha fez com os direitos televisivos? Negociou a sua centralização, mas dentro da centralização dos clubes profissionais, uma grande parte desse monte é distribuído por todo o futebol não profissional. E eu aqui não tenho esse conhecimento. Discute-se uma centralização hoje em dia que não sai do papel, não sai de estudos. Ninguém sabe quanto é que vale a centralização. Uns dizem 300, outros dizem 200. O que eu sei é que os principais players de mercado dizem que não vale 1/3 daquilo que muitos dizem. Basta ver o caso de França. Basta ver o caso de França, que foi metade daquilo 50%, que estava, 50%. Portanto, falar em 300 milhões, sem qualquer base sustentável, portanto, e com esses exemplos, não parece
ser um discurso sério para o futebol português. E o discurso sério merecia que se chamasse já a este processo negocial, que acabará em 2026, mas que seria bom até ser antecipado, porque os clubes o beneficiariam, que se chamasse então todo o tecido de futebol profissional. Porque eu quero distribuir, quero estar nesse processo em representação de Lisboa, o meu colega de Vila Real, de Bragança, quer estar para quê? Para redistribuir em cada distrito, em cada clube, em cada concelho, em cada freguesia dele. E isso é algo que podíamos aproveitar. Mas eu vou mais além da centralização dos direitos televisivos. Não me focava só na liga profissional, nas duas ligas profissionais, mas por que não nós negociarmos, em termos de federação, um pacote global de direitos televisivos para os próprios campeonatos não profissionais. Liga 3, Campeonato de Portugal, até os próprios campeonatos distritais. Porquê é que não negociamos um bolo? Claro que não valerá 300 milhões, não. Não valerá 100 milhões, não. Mas vale algum. E era nesta altura que eu acho, preconizo, que a Federação, nos próximos tempos, deveria ter isso em cima da mesa. Último ponto. De uma vez por todas, e o Dr. Hermínio Loureiro foi uma pessoa muito importante enquanto Secretário de Estado, enquanto membro também da Federação, que teve muitas lutas connosco, acho que o Estado, enquanto Estado, tem que ter um verdadeiro plano nacional do desporto. Chega, basta, não sei se posso dizer chega aqui em Gaia, mas chega, basta daquilo que se tem vindo a passar nos últimos anos. Nós temos guerras constantes, ou é o Estado tira-nos o policiamento, e ainda este fim de semana temos com problema em todos os lados. O Estado é aquele que nos pede todos os fins de semana a nós, futebol amador, para pôr ação social em cada freguesia, em cada aldeia, em cada clube, cultura, e depois retira-nos tudo aquilo que nos podia dar. Nem nos agradece sequer. E, portanto, sou apologista de um plano nacional de desporto que faça, efetivamente, que trace no papel uma política desportiva nacional que não há e que não está planeada, que vá do desporto escolar até ao desporto federado, que vá do desporto federado até à liga profissional. Ou seja, que consiga fazer o arco de todo o futebol, e quando digo futebol, digo futsal, enfim, digo de futebol de praia, o walking, futebol hoje em dia, de tudo. E, sobretudo, que olhe de uma vez por todas para aquilo que é a nossa grande luta, o estatuto do dirigente do desporto amador. Não digo de futebol, digo de futebol, do basquetebol, do handball, do hockeybetismo. Todas aquelas senhoras e aqueles senhores que tanto dão ao futebol e que o futebol e ao desporto, que o Estado depois não os reconhece enquanto tal. E, portanto, para acabar, já está cerca de 10 minutos, para acabar, dizer que são estes 6 temas, 6 eixos principais que eu acho que devia estar na agenda dos próximos tempos, dos dirigentes em Portugal, que têm que ser, e aqui a ANDIF tem um papel importante, nesta formação do dirigismo, do clube, da associação, de federação, e, sobretudo, quem estiver à frente dos destinos do futebol português nos próximos anos tem que ter algo que vai faltando a muita gente, coração para amar aquilo que é o nosso desporto. Hermínio, faço-lhe a mesma provocação que fiz ao Nuno, ou seja, faço-lhe a formulação da pergunta se o futebol português é reformável ou não. É reformável. Deixe-me dizer, antes de irmos à reforma do... Isto podia ser a reforma do futebol português, capítulo 1. E depois já fica a sugestão para o Gerry e para o Diamantino, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque nós não vamos hoje conseguir aqui reformar o futebol português, mas vamos discutir aquilo que se deve fazer, se pode fazer, e eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa a todos, porque se isto começou às 9h30, a culpa foi minha. Eu eram 7 da noite, ainda estava em Lisboa, e acho que consegui chegar aqui às 9h30. Foi uma proeza que espero que não me chegue nada à casa nos próximos tempos. Não diga isso alto por causa da velocidade média. Exatamente, atenção. pronto. Portanto, foi uma boa média, em segurança, com chuva, na zona de Leiria, e, portanto, mesmo assim, mas peço imensa desculpa, não gosto de chegar atrasado a lado nenhum, tenho o vício até de chegar antes do tempo, e estava bastante incomodado. Um cumprimento muito especial ao Diamantino, da ANDIF, pelo trabalho notável que está a fazer nesta associação, ao Dr. Gerry como coordenador de toda esta nova versão da ANDIF, e colocar no terreno estas coisas, porque muitas vezes os dirigentes desportivos são acusados de pouco pensarem, ou seja, de pouco refletirem, de pouco ponderarem,
e de andarem sempre a reboque das coisas. E hoje está aqui um excelente exemplo. Uma sexta-feira à noite, 100 pessoas numa sala para discutir a reforma do futebol português. E temos aqui o nosso país. Temos aqui os Açores, temos Bragança, temos Vila Real, temos Viseu, temos o Porto, temos Aveiro, temos Viana do Castelo, já cá está o Sarriá, há bocado não estava na primeira fila. Temos os enfermeiros, temos os jogadores, seguramente que há aqui treinadores também na sala, não tenho dúvidas nenhumas disso. E são estas pessoas que fazem, ainda hoje, Luís, autênticos milagres, porque se nós temos o futebol português onde temos, e não vamos agora discutir se está bem, se está mal, a nível de seleção, a nível de clubes, por acaso esta semana, tirando o Braga, até é uma semana francamente positiva do ponto de vista internacional, como o Nuno Lobo disse, o próprio Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, acabou de ganhar um jogo já nesta fase seguinte da Liga de Conferência, onde nunca tínhamos tido ninguém, e isso nos ia prejudicar fortemente depois no ranking do ponto de vista da UEFA, mas para dizer que o futebol também pensa, e o futebol tem muita gente que pensa. E nós olhamos para o... infelizmente este ano não é um bom ano de campeonato do mundo de futsal, mas porque não vamos revalidar o título de campeões do mundo, porque prematuramente e injustamente, a 14 segundos do fim, fomos eliminados, mas nós somos campeões do mundo de futsal, fomos campeões da Europa, temos dos melhores jogadores do mundo, o melhor treinador do mundo, mas depois esquecemos que também tivemos que ter dirigentes que tiveram um trabalho fantástico e por isso permitam-me também uma referência ao Silva Pereira, porque foi um dirigente de futsal durante muitos anos e foi pessoas como ele que fizeram com que Portugal pudesse chegar a ser campeão do mundo, que o Jorge Brás pudesse ter condições para ser o melhor treinador do mundo, que o Ricardinho conseguisse ser o melhor jogador do mundo, mas são estes dirigentes anónimos que pouca gente conhece, que só têm obrigações, não têm direitos nenhuns, e já lá vamos a um dos eixos que precisa de ser reformado, e por isso aqui fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento, porque sem este trabalho pouco visível não teríamos nenhum sucesso. Mas para nós reformarmos o futebol português, nós temos que ter um objetivo macro. E o objetivo macro, eu concordo com o Nuno Lobo, é o mais simples possível. Nós temos que ter mais rapazes e raparigas a jogar à bola. Mas a jogar à bola, a divertirem-se. E depois temos que ter aqui uma outra, que normalmente eu ouço dizer o contrário, que é, nós quanto mais forte for o futebol profissional, mais forte é o futebol no seu todo. E não ao contrário. Às vezes diz, nós precisamos ter a base da pirâmide muito grande, mas se o futebol profissional for muito forte, a capacidade de redistribuir equitativamente as verbas que por aí são proporcionadas permitem um futebol mais forte. Portanto, nós não devemos ter a inveja do futebol profissional e o futebol não profissional. O futebol é no seu todo e quanto mais forte for o profissional, mais forte será a sua base. E o futebol tem que ter, isso sim, uma base fortíssima. E esse trabalho, estão aqui muitos presidentes das associações, é feito muitas vezes incompreendido pelas associações de futebol, as 22 associações de futebol espalhadas pelo nosso país. O Nuno Lobo falou no desporto escolar. Eu recuso-me a falar no desporto escolar. Para já, eu acho que esse termo está envenenado. Eu gosto de dizer desporto na escola, porque o desporto, não há desporto escolar, nem há desporto não profissional, há desporto. E o desporto na escola hoje é muito maltratado. Nós temos que ter prática desportiva nas escolas do primeiro ciclo, mas não temos que ensinar às crianças tática. Nós temos que ensinar a criança a divertir-se, a jogar a bola, a correr atrás da bola. Rapazes e raparigas. E depois, se tiverem jeito, com certeza, o pai e a mãe vão inscrevê-los na escola de futebol e vai-lhe dar condições para eles poderem crescer. Agora, nós temos que alterar aqui o paradigma desta coisa. Nós não podemos criar obstáculos e estarmos logo nos petizes, a criar competição. Mas competição para quê? Meus caros, aquelas crianças têm que se divertir. E há uma outra coisa que isto depois, nós depois baralhamos aqui o esquema da conversação, mas há aqui uma outra coisa que o futebol português, para se reformar,
há uma coisa que vai ter que mudar também. E todos temos que pôr a mão na consciência. A cultura desportiva. Os pais das crianças têm que mudar de atitudes. Nós não podemos pensar que em nossa casa temos um Cristiano Ronaldo em todos os miúdos. E não podemos ir barafustar com o treinador e barafustar com o dirigente porque o filho joga isto e o filho joga aquilo e o meu filho joga bem naquela posição e depois o miúdo nem sabe o que é que há de fazer. Se há de ouvir o pai, se há de ouvir a mãe, se há de ouvir o treinador. Nós temos que mudar essa mentalidade. As crianças têm que se divertir. E seguramente que temos tanto talento e depois vão chegar às competições, mas aí há de chegar a idade do juvenil, do júnior, do sub-23, e aí sim vamos competir. Agora, por os petizes e os benjamins a competir, depois vê-se aquela coisa, a equipa, para não ferir nenhuma suscetibilidade e não falar em nenhum clube, a equipa A deu 23-0 à equipa B, mas desgraçados daqueles miúdos que perderam por 23-0, vão ficar traumatizados. E os que ganharam 23 vão achar que são os melhores do mundo. E não são. Por isso, parem lá com essas coisas, essas competições, nesses escalões, porque isso não vai ajudar nada. E isso também vai ajudar, por incrível que pareça, a reforma do futebol português. Depois nós precisamos também de parar aqui um bocadinho para pensar, e acho que esta sala é um excelente exemplo. Nós, um dia destes, não vamos ter dirigentes desportivos, se nada for feito. Em Portugal há mais de 20 anos que não se muda o estatuto do dirigente desportivo. O dirigente desportivo só tem obrigações. Não tem direito nenhum. Onde me perguntar qual é que é o direito que o dirigente desportivo... Antigamente tinha um cartãozinho que permitia entrar nos jogos. Agora nem isso há. Não há cartão nenhum. Só tem é que, ao fim de semana, andar a conduzir as carrinhas dos clubes, andar a tomar conta dos filhos dos outros. E o que é que ganham com isso? Tem algum benefício fiscal? Não. Tem algum estatuto na sociedade? Nada. O que é que têm ainda são vistos por aqueles que não fazem nada, que estão no café e no sofá e dizem assim: ui, se ele lá anda, ele tem algum interesse, ele deve estar a ganhar alguma coisa com aquilo. Quando nós sabemos que não ganham nada. Só perdem tempo do ponto de vista profissional, perdem até do ponto de vista financeiro, muitas vezes, e isto vai ter que ser mudado. Há 20 anos que não se mexe nisso. Estão aqui dirigentes desportivos, eu estou aqui a ver muitos, e eles seguramente estão a assinar com a cabeça a dizer que sim, pois, mas andamos sempre a dizer que sim e ninguém faz nada. E, portanto, chega ao tempo também de fazer isto, porque senão, um dia destes, não vai haver ninguém para ser dirigente desportivo. Não vai haver, as pessoas dizem, quero lá saber, vou-me chatear, vou arranjar chatices com o meu patrão, vou arranjar chatices com os meus colegas de trabalho e, portanto, nós temos que parar... Com a mulher ou com o marido? Com a mulher também, obviamente, mas depois há aqui outra coisa que eu também gostava de ver e acho que também precisamos de ter também mais mulheres no dirigismo. Não é só mais raparigas a jogar à bola, mas também mais mulheres como dirigentes desportivos. Mas a nossa sociedade não está muito ainda preparada para isto, mas vai ter que ter, e esse paradigma também vai ter que ser alterado. Para isso, precisamos de qualificar os nossos dirigentes. E a Andif está a fazer um excelente trabalho. É preciso qualificar os dirigentes, é preciso ter cursos de dirigentes esportivos, a Liga está a fazer um bom trabalho, a Federação também está a fazer um bom trabalho com a Portugal Football School, mas nós temos que ser capazes de dar ferramentas aos nossos dirigentes. Depois, meus caros, entrando aqui já em coisas mais duras, mas que precisamos de fazer. Eu hoje estou mais à vontade para dizer isto, porque eu hoje não sou nada, agradeço aqui aquilo que disseram, os excessos que disseram relativamente à minha pessoa, eu sempre fiz as coisas de forma muito natural e quando estou nos sítios empenho-me, gosto de fazer, gosto de reformar, gosto de construir. Eu nunca me esqueço que eu quando fui Presidente da Liga, o Dr. Gerry discordou muitas vezes de mim, mas eu disse que íamos fazer a Taça da Liga. E toda a gente dava porrada na Taça da Liga, por todo o lado. Ninguém queria fazer a Taça da Liga. Toda a gente queria uma nova competição, mas a Taça da Liga não. E hoje toda a gente quer ganhar a Taça da Liga. Na altura, se não fosse uma dose de persistência, de resistência, de resiliência, até os próprios dirigentes, na altura, davam pontapés na coisa. Mas hoje toda a gente reconhece que ainda bem que foi feita a Taça da Liga. Pronto, lá está. É estas coisas que é preciso. E isto para vos dizer o quê? Nós também vamos ter que parar para pensar na alteração dos nossos quadros competitivos. Eu sei que isto é um bocadinho chocante dizer, mas se querermos um futebol mais competitivo, nós vamos ter que reduzir o número de clubes na Primeira Liga. Não vale a pena andarmos aqui a enganar-nos.
Não vale a pena nós sabemos que temos ali 6, 7, depois há ali 5 que estão ali, depois há 2 ou 3 cada ano, mas depois de repente um destes 2 ou 3 desce divisão. Ou seja, o Paços de Ferreira, vou dar o exemplo do Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira hoje é o último classificado da segunda Liga. Aqui há uns anos estava nas competições europeias. Então nós temos que criar alguma estabilidade e alguma competitividade e para isso vamos ter que reduzir o número de clubes. Isto não quer dizer que vamos prejudicar A ou B, porque lá está, com a centralização, com uma redistribuição dos recursos financeiros, isto não é só para os primeiros, tem que ser para todos. E, por exemplo, a mim choca-me, fala-se muito nas apostas desportivas. As apostas desportivas é uma coisa muito interessante, mas nós não podemos ter um desporto em Portugal em que deve ser financiado pelo Orçamento de Estado e não pelas apostas desportivas. Ou seja, o desporto em Portugal tem mais ou menos dinheiro consoante a malta mais raspa ou menos raspa. É mesmo assim. Portanto, o Orçamento anda a viver com verbas da Santa Casa da Misericórdia, o desporto em geral e o futebol também. Mas se as pessoas agora, de um momento para o outro, deixarem de raspar, a receita da Santa Casa baixa, a receita do desporto baixa. E as pessoas depois vão começar a pensar, então, mas isto baixou porquê? Porquê? Deixaram de apostar? Portanto, não podemos estar à mercê das apostas desportivas. Ou seja, o desporto tem que ter, do ponto de vista orçamental, tem que ter também a capacidade de reivindicar, como outros setores de atividade, como a cultura, por exemplo. Hoje a cultura já quase que não precisa de reivindicar à mesa do orçamento. Porque fez o trabalho de casa. Mas olha, eu ainda esta semana vi na RTP, no Jornal da Tarde, uma coisa que até tomei nota e que queria aqui falar convosco, que estava a ser apresentado um atlas artístico-cultural. Isto é uma ferramenta que a cultura criou muito interessante. Nós não temos no desporto, vejam bem, nós não temos um atlas desportivo. Nós não sabemos quantos campos há em Freixo de Espada à Cinta, quantos há cá pavilhões há em Olhão, quantas piscinas é que temos. Nós não sabemos, mas faz algum sentido nós não sabermos isto? Para depois podermos planear, programar, reformar, reestruturar. Faz algum sentido que o distrito de Santarém, por exemplo, tenha tantas pistas de atletismo e haja distritos do país que não têm pistas de atletismo? Mas porquê é que não se faz este atlas? Eu já propus isto dezenas de vezes. Depois chega sempre ali à altura, é preciso dinheiro para isto, é preciso dinheiro para aquilo. E eu vi esta semana a cultura a fazer. Saber onde é que tem os museus, onde é que tem os parques, onde é que tem os espaços museológicos, onde é que tem estas novas tendências agora. E isto é fazer o trabalho de casa. E o desporto anda aqui a perder tempo com uma série de coisas e isto depois repercute-se tudo na parte da reforma. Uma outra coisa que eu queria dizer nesta fase inicial, Luís, e também já me calo, porque depois vamos continuar a falar, também sem ter medo das palavras. O futebol e o desporto precisa de um choque fiscal. Mas precisa mesmo. É que não vale a pena. Nós temos uma carga de impostos brutal. Depois queremos que as nossas equipas sejam competitivas no plano internacional, na Champions, na Liga Europa, na Conference League. Pois é. Mas para isso também temos que conseguir atrair jogadores de gabarito internacional, de qualidade. Mas esse jogador hoje, no plano internacional, vai optar por outros países que têm um benefício fiscal, uma carga fiscal muito menor do que aquela que temos em Portugal. E por isso a Itália, a Espanha, consegue atrair outro talento que nós não temos. E nós, para o atrair, o que é que temos que fazer? Um esforço brutal e pagar uma carga de impostos brutal, a rondar os 50%. E os clubes hoje têm problemas e também ninguém olha para essa vertente. Porquê é que um bilhete de futebol tem que pagar o IVA como paga? Quando, por exemplo, uma tourada, eu não tenho nada contra as touradas, até gosto de touradas, mas a tourada não paga o IVA de um jogo de futebol. Mas porquê? Mas qual é a diferença? Porquê é que o futebol há de estar a ser subcarregado nessa matéria? Acho que também aqui precisamos de fazer alguma coisa. Para não ir à questão das bebidas nos estádios. Isto criou-se aqui, pois, uma paranoia que nos estádios só se pode beber cerveja sem álcool. Bem, mas porquê é que não há de se beber cerveja com álcool? De forma moderada?
Porque isto ia atrair patrocinadores. Ia atrair o quê? Receitas, que é o que todos estamos à espera, de mais receitas também para reformar e para redistribuir. Mas por carga d'água é que, à porta do estádio, nas bifanas e nas rolotes, se pode beber cerveja com álcool. Entra-se no estádio, já não se pode beber. E num país que produz vinho da qualidade extraordinária, de um país que quer vender o vinho do Porto, mas depois não se pode beber um Porto tónico num estádio, não se pode vender porque a lei não permite. Mas porquê é que há de ser assim? Porquê é que o futebol há de estar a levar com estas coisas? E lá está. São todas estas coisas que são precisas para reformarmos o futebol português. Luís, eu vou-me calar, até porque cheguei tarde e, portanto, não quero amassar as pessoas, mas acho que é importante o meu amigo eu até já tinha saudades suas, porque eu ainda me lembro de si na SIC Notícias e de algumas coisas que tivemos, de algumas perguntas que você me fazia assim um bocado chatas. Hoje seguramente que não vai fazer assim tão chatas, mas pode fazer, porque acho que isto ganhamos todos com esta... Uma das coisas que ambos referiram e que me permite fazer este papel de advogado do diabo é, eu como espectador, e focando-me agora no futebol profissional, eu ver uma transmissão de um jogo com estádios vazios ou com bancadas fechadas à frente, que é, para quem está em casa a ver, é um dos melhores cenários, como toda a gente percebe, não é? Ver uma lona com publicidade à frente, é ver estádios sem condições, em alguns ainda mal iluminados, perceber que mesmo a qualidade, e aqui também não sou nada corporativista, a qualidade do próprio jornalismo que anda à volta do desporto, se quisermos genericamente, mas do futebol em particular, porque mexe com o universo, tem muitas fragilidades, porque também há, como o Hermínio referia, muita falta de cultura desportiva no próprio jornalismo, não é? Mas a verdade é que dizem-me que é reformável, que muita coisa foi feita, mas eu identifiquei aqui uma série de casos que me parece que revelam algum autismo de quem está à frente do futebol, não perceber que não se pode transmitir um jogo com uma bancada, com uma lona em frente. Ninguém quer ver isso. O que eu quero ver é um jogo da segunda Liga Alemã e tem um estádio cheio, não é? Por exemplo. Porquê é que isto não acontece? Eu sou o Dr. Hermínio, Podes começar tu. Não sei, eu acho que não tenho uma resposta muito concreta e direta para isso. Por exemplo, Luís, os horários dos jogos em Portugal, porque estamos reféns. É inenarrável, não é? Estamos reféns. Sim, mas muito mais que lá fora. Certo. Muito mais que lá fora. E porquê? Sim, mas, o principal operador a transmitir jogos tem 7 canais. É só questão de agendar a grelha. Como é óbvio. Passarmos em direto todos o problema é aqui que quem lançou concurso, quem negociou concurso para determinado produto, não conseguiu ou não quis, eu vou mais para esta hipótese, estabelecer regras concretas para a transmissão de jogos. Nós temos mais... Eu tenho em Lisboa, neste momento, em horários de domingo às 3 da tarde. Não é possível, obviamente, transmitir 2 ligas aos domingos à tarde, para as famílias, para todos. Não é. Mas eu tenho mais gente nos meus estádios, na primeira distrital de Lisboa, do que 80% dos jogos da segunda liga. Não tenho dúvidas. E não tenho, Luís, e não tenho a capacidade financeira. E quando digo os meus colegas, associações, eu não tenho a capacidade financeira organizativa que as ligas profissionais têm, mas tenho, o que é que eu faço? Tento captar, com diversas medidas, com diversas políticas atrativas, desenvolvimento dos horários. Ou seja, nós temos um produto que temos que vender bem esse produto e captar o público para comprar esse produto. E eu acho que essa é a grande dificuldade, a grande lacuna do nosso principal futebol, que são as ligas que vendem, que o Luís diz. Quer dizer, o Luís diz-me, os exemplos é a primeira e a segunda liga. Porquê? Ou jogo, por exemplo, entre o Gil Vicente vai jogar a Faro. Uma segunda-feira às 8 da noite ou às 9 da noite, acho que é possível. Às 8 da noite. Acho que é possível. Quem é que vai de Barcelos numa segunda-feira às 8 da noite? Mas isso aí, e o Dr. Hermínio terá muito mais propriedade. De Barcelos. Como é óbvio. E algumas. Como é óbvio. E muito poucas, não tem Porque trabalhado. o conceito de família aí também perde espaço. Todo. Porque o que o Luís disse ao Nuno é assim, o Luís tem toda a razão. O transmitir um jogo, isto mexe... Estou ali a ver um ponta de lança, um matador. Ele, quando entrava em campo, não é?
O João entrava em campo e, se visse o campo cheio, ele podia estar super motivado, mas aquele campinho cheio dava-lhe ali uma motivação extra. Claro. E dá ao jogador, dá ao treinador e dá aos patrocinadores. Porque o patrocinador quer um estádio cheio. Onde é que ele quer expor os seus produtos? Onde é que ele quer fazer a publicidade de primeira linha? Onde é que ele quer ter os outdoors? Onde houver um campo cheio. Claro. O espetáculo é completamente diferente. Portanto, eu acho que há aqui razões. Eu vou tentar elencar aqui 2 ou 3. Olha, o horário dos jogos é uma razão. Porque nós não podemos ter... Eu sei que também não podem ser todos os jogos à mesma hora. Mas tem que haver aqui alguma razoabilidade. Olha, não é? mas permita-me uma coisa, isto, não é preciso inventar a roda. Não é preciso. Há sítios onde se faz bem. Sim, mas, não, e Ó, por Luís, exemplo... ó, mas, não, tem que se ter coragem, não é? Mas, ó Luís, para também, impor. mas eu acho que a Liga também tem feito algum esforço, Como é porque óbvio. já tentou aqui Claro, como é óbvio. algumas janelas, porque depois aqui é a guerra entre o operadores e o organizador. A Liga tentou... Aquela ideia dos jogos ao meio-dia e meia Sim, não vingou porquê? Sim, mas, por exemplo, mas em Espanha vingou. Em Inglaterra? Mas porquê é que vinga? Porque também tem outros mercados. Lá está, a tal competitividade. Porquê? Porque estão a vender para a China, Claro. estão a vender para o Outros Japão. mercados, claro. Porquê? São jogos Financeiramente espetaculares. compensa São jogos de sempre pouco. estádios cheios. Estamos a chegar lá, não é? Claro. Portanto, primeiro vamos encher o estádio. Vamos ter uma liga competitiva, depois vamos vendê-la. E aí sim faz sentido fazer os jogos às 11 ou às 11h30. Para quê? Para darem... Àquela hora, nestes países, é uma hora nobre. Mas se o produto for bom, eles veem. Se o produto for fraco, eles... tu podes fazer o jogo às 11 horas, mas não o vendes para lado nenhum. Portanto, Se nem os estádios e como é que enches o estádio? Preço dos bilhetes. Campanhas de marketing. Tens que ir às escolas. Não podes querer ganhar o dinheiro... Na Alemanha, os adeptos manifestaram-se contra preços Sim, exagerados. claro. E é a economia alemã, não é? E já lá vamos agora ao conceito de família, não é? Porque uma família para ir ao futebol, hoje, a um jogo da Primeira Liga, é um preço exagerado. Exagerado. Uma pessoa, um casal com 2 filhos, vai ver já falaste no Gil Vicente, para não falar no Gil Vicente, vamos ver o Arouca à segunda-feira. Vai ver um jogo à Arouca à segunda-feira. Primeiro lugar está um frio dos diabos. Depois compra-se o bilhete. O Arouca sem nenhum tom pejorativo, que eu ainda por cima simpatizo muito com aquele clube. Mas as pessoas que forem lá têm que chegar lá ou levam um lenço de papel para limpar a cadeira, não é? Porque a cadeira não está limpa. Claro. O bilhete custou 40 ou 50 euros, ou 30. Chega lá, limpa a cadeira, o sítio não é o sítio para que tinha comprado o bilhete, porque já lá chegaram outros e sentaram-se e ponto final, e agora tirá-lo de lá não se consegue. Isto não faz nenhum sentido. Peço desculpa. Com a concorrência que nós temos hoje dos espetáculos. Porque este pai e esta mãe que leva os filhos, depois chegamos à questão da segurança e da comodidade, hoje há concorrência, o futebol tem concorrência. E se calhar o miúdo já diz, não, eu prefiro ir ao cinema. Ora, então tem umas pipoquinhas, estou ali porreiro, bebo uma Coca-Cola, ninguém me chateia, ar-condicionado. É verdade que não tem as emoções, não tem os golos. Mas o futebol tem que pensar que a concorrência existe. E a concorrência hoje não é só os cinemas. É as Playstations, Claro. é os telemóveis, não é? Que hoje já se consegue fazer quase tudo. E, portanto, o futebol tem que perceber que esta concorrência existe. Não pode enterrar a cabeça na areia e dizer não, isto a malta vai sempre, porque a malta gosta muito de futebol. Vai sempre. Não vai. E por isso é que é preciso ter cuidado com as questões, volto a dizer, da comodidade, com as questões da segurança. Não é nós termos que correr riscos quando vamos ver um jogo, porque a claque A ou a claque B está a chegar e naquele momento é tudo barrido, tudo empurrado para cima e para baixo, porque tem que passar os senhores da claque. Até levam batedores da GNR. E depois chegam ali, arrancam com as cadeiras, fazem aquelas coisas todas, e depois a família diz assim, bem, mas é para isto que eu aqui venho. Portanto, temos que pensar bem todos no espetáculo. Agora, o caminho a fazer é começar pelo primeiro que o Luís disse, é ter os estádios cheios. E por isso é que eu muitas vezes defendia que é preciso prescindir de alguma receita de bilheteira para investir. Claro. É preciso ir à escola, dizer, olha, pega lá um bilhete para ti, e o miúdo chega à casa, já tem o bilhete, diz ao pai, tens que ir ao futebol, porque eu tenho o bilhete, e o pai não tem. Então vai comprar o pai. Olha, Agora, se o pai tiver que comprar para o filho, para a filha, para a mãe,
para a avó, para não sei o quê, pá, lá vão Tu 100 tens euros. um caso, não é? Lá vão 100 e o euros. Hermínio está aqui a dizer, e muito bem, nós às vezes chamamos a responsabilização da Liga, da Federação e das associações, mas os clubes aqui também têm a responsabilidade, e o Hermínio agora foi isso. Há um caso, para mim, que é o caso de sucesso nos últimos 2 anos em Portugal, a União Desportiva de Leiria, que até estou à vontade, que não é da minha associação, que o clube conseguiu captar novos públicos para o estádio. Com o quê? concertos. Com o Porco no Tony- Espeto? Com Com o o Tony Tony Carreira? Carreira aqui em Barreiros. Mas lembram-se, olha, e tu és presidente da Liga, o Leiria era o clube das ligas profissionais com menos assistência Sim. da última vez que esteve na primeira e segunda liga. Ok? Hoje em dia, Havia um divórcio de... houve um divórcio, mas também por outros motivos, obviamente. Exato. Mas a questão é, nestes últimos 2 anos, com o Porco no Espeto, chamar as famílias outra vez ao futebol, hoje em dia, o Leiria já tem casas com boa assistência, Nuno, mas- já sei os concertos. Mas nós temos excelentes exemplos, não só, nós estamos muito focados no futebol profissional, Claro. mas eu dou aqui um exemplo bem Sim. perto, que ainda recentemente eliminou um clube da segunda Liga para a Taça de Portugal, que foi o Vizela, o Lourosa. O Lourosa tem uma política de atração, aquilo é ir lá jogar não é fácil, porque o estádio Oh, está Hermínio, sempre cheio. Mas por isso é que eu também... Às vezes com alguns excessos também, mas depois levam umas Por isso é que eu multas e estou a uns dizer. castigos e tal. Mas há excelentes exemplos. Por isso é que eu não estou a dizer que os campeonatos distritais têm muito mais gente que as próprias ligas profissionais. Porquê? Por causa disso mesmo. Os derbys locais estão Claro, localizados, ali- os e clubes nesse estão mais aspecto, perto, ó, as Nuno, regiões, os a estados Liga 3 são tem os feito derbys. um bom trabalho Claro. também. E o próprio Campeonato de Portugal tem feito um bom trabalho Eu acho que para lá está, atrair por exemplo, pessoas. não tem nada a ver agora com o Campeonato de Portugal, mas, por exemplo, o Campeonato de Portugal, neste momento, devia ser totalmente reformulado para que possamos fazer por regiões, Mais derbys. 2 ou 3, mais derbys. Porquê? Porque isso aumenta a competitividade, não só aumenta a competitividade, porque eles querem ganhar, a malta esforça-se mais, estamos a falar de futebol não profissional, mas vai chamar muitos mais públicos, porque estamos a falar em clubes rivais de há 20, 30, 40, 50 anos. E qual é a vossa opinião sobre aquilo que me parece ser a falta de coragem ao longo de vários governos nesta reformulação, digamos, do desporto nacional, mas se quiserem do futebol nacional, porque entra em choque com a importância que a área tem para o nome de Portugal, financeiramente também mexe com... Eu aqui falo à frente do Hermínio, porque o Hermínio tem aqui esta singularidade, né? Teve esta postura institucional de ser secretário de Estado e, portanto, aqui vai ter muito mais cuidado com as palavras do que eu. Porque, infelizmente, e eu já disse isto, já tive várias batalhas, guerrilhas, com a Administração Central, do Hermínio teve reuniões comigo relativamente a grandes questões que eu tive, desigualmente com o policiamento, porque, infelizmente, para o governante, para o governo, para a estrutura central de um governo, o que importa é os jogos da seleção e os jogos da Primeira Liga. É muito fácil E estar... os Jogos Olímpicos para Pronto, porventura, sim, já nem vou falar por aí, mas sim, mas obviamente que o governante é muito fácil estar no camarote presencial da Luz ou da Alvalade ou do Dragão. É espetacular ir à final do Campeonato da Europa. Mas depois falta tudo o resto. Eu tive uma reunião uma vez com o Secretário de Estado, por causa do policiamento, que me disse, mas qual é o seu problema com o policiamento? Se eu quantos jogos tenho por semana, 20 ou 30, não tenho 600. Portanto, o Secretário de Estado do Desporto não tem conhecimento da realidade para além daquilo que é o que passa na televisão. E, portanto, eu acho que é esta dificuldade, não só, primeiro, de conhecimento, não tem, segundo, porque enquanto a bola vai e não vem, está tudo bem. Ou seja, e aí o Dr. Hermínio tem toda a razão, nós temos muita culpa. Eu sou presidente da Associação há 12 anos, tinha colegas meus há muitos anos, porventura, se calhar devíamos ter endurecido mais esta nossa luta. Agora, o Dr. Hermínio disse que na altura, o estatuto dirigente, havia um cartãozinho. Havia mais que o cartão. Sim. O dirigente esportivo não pagava o selo do carro. Estava isento. Se calhar bastava 3 ou 4 coisas destas para demonstrar que o Estado se preocupa com o dirigente de futebol amador. Luís, o Dr. Hermínio estava a dizer há mais mulheres no desporto, é preciso mais mulheres no desporto. Eu, em Lisboa, se for exigido aos clubes de Lisboa ter 1/3 das mulheres de órgãos sociais, não tenho. Fico sem clubes, fico sem dirigentes. Hoje tenho já, em 300 clubes, 20 ou 30 comissões administrativas, percebe? Ou seja, é um conjunto de problemas que o IPDJ, enfim, aqueles que se deviam preocupar, vão assobiando para o lado. Porquê? Porque, felizmente, aquilo que conta, a nossa seleção vai quase às finais dos campeonatos da Europa, somos campeões do mundo de futsal, somos campeões do mundo de praia e, portanto, vemos o Primeiro-Ministro dos governos a dizer parabéns à Federação, parabéns, somos campeões do mundo. Mas depois falta o resto.
falta a Liga 3, a Liga 4, a Liga 5, a Liga 6, a Liga 7, o futebol dos pobres. Falta o handball, falta o basquetebol, o voleibol. Juro, etc. Eu acho que, Luís, há vamos lá ver. Falta coragem ou não? Não, eu acho que há um preconceito. Em relação ao desporto. Sim. Mas isso, E ao futebol. Mas isso deve-se à É assim. cultura nacional? Não, vamos lá ver. Eu acho que aqui a classe política, eu como também já não tenho nada a ver com a Pode política, posso dizer o que penso. Eu acho que sempre disse o que pensava. Uns gostavam mais, outros gostavam menos. Mas eu acho que têm sido dados passos positivos. E há sinais interessantes. Ver o Primeiro-Ministro nos Jogos Olímpicos, ver o Presidente da Assembleia da República nos Jogos Olímpicos, ouvir o discurso que eles fazem, a conversa que têm com os atletas, com os dirigentes. Agora, nós não podemos perder esta pedalada. E temos que os comprometer. Como? Para a semana, não vou querer ser o mensageiro de más notícias, mas para a semana vamos ter todos uma má notícia. Isso Quando é- sair a verba do Orçamento de Estado para o desporto, a malta vai toda dizer, lá está, outra vez. Só, outra só vez. aparecem nas medalhas e tal. É certinho, direitinho. Estou aqui a anunciar, o Orçamento de Estado é entregue dia 10, portanto, dia 11 ainda estão a ler, dia 12 já a bola, o recorde e o jogo já vão pegar naquele dinheirito e vão dizer, olha, aumentou meia dúzia de tostões. 0,5. Mas é o que vai aumentar. Agora, o que é preciso? É preciso o tal plano e esse plano estratégico ter a contrapartida orçamental. Não precisa estar, não é preciso estar no orçamento, desde que se garanta que essas verbas, que até são plurianuais, Estruturais, aparecem, não há nenhum problema de estar lá no orçamento. O que é certo é que a cultura, se nós olharmos para o orçamento da cultura versus o orçamento do desporto, aquilo é impressionante, tendo em conta a importância social do desporto. Claro. Porque o desporto envolve milhões de pessoas. E, portanto, nós aqui, este preconceito tem que se perder. Eu por exemplo, está aqui na sala, ali na quinta ou na sexta fila, está ali um dos principais assessores do Presidente da Assembleia da República. Isto é ou não é um bom sinal? É um excelente sinal. Ele tem tanta coisa que fazer e tirou a sexta-feira para vir aqui ouvir dois malucos a falar sobre esta matéria. Seguramente que ele vai chegar à beira do Presidente da Assembleia da República e vai dizer... E vai "Olha, dizer isso mesmo, dois malucos. não, olha, tiveste lá a levar na cabeça, porque é preciso fazer mais, é preciso aumentar a verba para o desporto. Mas são estes pequenos sinais. O Paulo Cotileiro está ali, eu sei que ele é um amante do desporto, mas ele tem que chegar para a semana, naquela conversinha que está ali com o Sr. Presidente da Assembleia da República, dizer assim, ó Sr. Presidente, olha que é preciso aumentar o orçamento do desporto. Se eu tenho que falar lá com o Primeiro-Ministro, nós temos todos que fazer isto. Porque eu comecei por dizer que a verba é uma verba mas é mesmo insignificante. Se nós olharmos para o mapa geral do orçamento, a verba que é afeta ao desporto é ridícula. Mas é deste governo, dos anteriores, é de todos os governos, porque aquilo depois é chapa 5, aquilo passa de uns anos para os outros. As diferenças depois é no IRS jovem e no IRC e nessas coisas. Porque aquela coisa da a verba para o desporto, vocês vão ver, vai aumentar um bocadinho. Vai aumentar, tem que aumentar. Mas vai ser só um bocadinho. Mas o que é que me importa? É que o Primeiro-Ministro tenha dito aos atletas olímpicos e paralímpicos, a dizer assim, o próximo projeto olímpico vai ter um incremento de 20%. Boas palavras. Mas não precisa estar no orçamento, porque é plurianual. Os Jogos Olímpicos são Claro, só daqui a basta. 4 anos. Mas é preciso esta vontade política. E este preconceito, Luís, é preciso perder este preconceito. Porque depois acontecem também alguns escândalos e algumas coisas negativas. E depois lá está. Depois já não querem estar próximo disto. Portanto, o desporto tem que ser encarado como uma prioridade nacional. Ponto final, parágrafo. E não pode haver complexos com o futebol. Porque os complexos com o futebol quando se ganha, são os maiores. Quando se perde, já ninguém quer saber. Não é? Ouça, Nem aparece nessa Luís, o futsal português, eu há bocadinho falei no futsal. Mas alguém tem dúvidas que o Jorge Brás é o melhor selecionador do mundo? Há alguém que saiba mais de futsal que o Jorge Brás? Nós perdemos o jogo, não fomos campeões do mundo. Alguém recebeu a seleção no aeroporto? Ninguém, claro. Alguém foi lá dar uma palavrinha a esses jogadores? Zero. O Pimenta, na canoagem, ganha tudo e mais alguma coisa. Quando vem com as medalhas, é uma festa. Agora não ganhou medalhas. Por acaso ele até chegou no dia do Yuri Leitão, que até tinha 2 medalhas.
Mas vocês acham isto normal, um ciclista ir aos Jogos Olímpicos e ganhar 2 medalhas? E nunca ninguém se preocupou se o Yuri Leitão, em Viana do Castelo, tem condições para treinar, se levanta às 6 da manhã para treinar. Isto é válido para o Yuri Leitão, que agora até teve sucesso, para o judo, para estas modalidades que têm menos visibilidade. Ninguém se preocupa com as condições. Quando há bocado se falava que é preciso uma linha de financiamento para as infraestruturas desportivas, haja coragem para fazer isso. Mas eu vou-vos já dizer, se eu sair uma verba com não sei quantos milhões para isto, nós vamos ler logo naqueles jornais de referência a dizer assim: olha, lá estão eles, querem fazer mais estádios de futebol, mais campos da bola. Mas o país precisa ou não precisa? Claro, precisa. Eu falei há pouco no levantamento no Atlas, Está lá, para percebermos se precisamos ou não precisamos. É absolutamente criminoso nós temos pavilhões desportivos fechados às 5 da tarde. E temos crianças a quererem praticar futsal e não podem. Porquê? Porque o diretor do agrupamento não tem nenhum funcionário para abrir o portão. E não autoriza por isso. Mas isto é o que acontece em Portugal. Acham isto normal? Então gastámos milhões de euros a construir os pavilhões às 5 da tarde. Fechou. E porquê é que fechou? Opa, eu não posso, eu não tenho funcionário. E então dizem ao senhor do clube: olha, você arranja alguém que se responsabiliza. Lá está o tal dirigente. A atravessar-se. Ele, a mulher, a família, porque vai ser ele o responsável. Se houver um acidente lá, é essa pessoa que é o responsável. Portanto, nós precisamos também de uma linha, eu volto a dizer, precisamos de linhas de financiamento para o desporto, para as infraestruturas. Não é para fazer campos novos, nem é para fazer estádios. É para requalificar aquilo que temos. Porque depois o Luís diz: as transmissões televisivas depois não têm qualidade. Pois não têm. E hoje, felizmente, temos aqui presidentes de associações que já têm jogos a ser transmitidos no YouTube das suas associações. É um excelente caminho, mas às vezes em condições, muito com uma câmara, sem repetições, sem narração, mas o caminho faz-se caminhando. Porquê? Deixem-me só dar-vos esta dica. Se nós trabalharmos todos para que as associações distritais possam, por exemplo, ter condições para transmitir online todos os jogos de futebol, se isso acontecer no país todo, nas 22 associações, se calhar os presidentes das associações, depois de terem os jogos todos transmitidos, podem dizer ao governo e dizer assim: olha, senhor secretário de Estado, nós temos os jogos todos transmitidos. É tudo online. Pode ver todos. Nós também queremos receber do bolo das apostas. Porque agora não se pode receber. Porquê? Porque os jogos não dão online, depois há o match fixing, há os resultados combinados, há aquelas coisas todas. E não há todas. consagração legal, não é? Ou seja, Exatamente. Mas nós temos que fazer este trabalho. Porque também não podemos dizer: agora queremos as apostas para as distritais. Mas depois temos que ter condições de equidade, temos de competitividade, de verdade esportiva, temos que assegurar isso tudo. Portanto, lá está. São as tais reformas que precisamos todos de fazer. E às vezes nós às vezes achamos assim: não, isso não vai mudar. Vai. São estas pequenas coisas que mudam, Luís. Deixa-me só dizer que no dia 3 de janeiro, a Andif, neste ciclo de conferências, está o Jerry aqui a enviar-me uma mensagem só para que isso fique claro, vai ser discutido o Orçamento de Estado e o financiamento do desporto, para depois ver se aquela sua aposta vai bater certo, com essa certeza que vai bater. É certinho, direitinho, mas pronto. Nuno, muito obrigado. Obrigado à Andif pelo convite e obrigado, obviamente, a todos por estarem aqui numa sexta-feira à noite. E esperemos então pelas datas de 30 de fevereiro e 31 de fevereiro para as próximas conferências organizadas pelo Jerry. Boa noite. Obrigado.